Hoje estamos aqui para analisar o Snag 11, o Fiagro aí da Suno. Suno aí que é muito conhecida no meio de fundos imobiliários por divulgar diversos relatórios, é uma plataforma muito boa que muita gente gosta. E hoje a gente vai analisar esse Fiagro deles aí para ver qual que é o trabalho que vem sendo feito, para ver se está valendo a pena investir e para saber se de fato eles aplicam o que eles vendem aí para quem investe nos fundos imobiliários e no geral. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve aí e fica comigo até o final pra gente começar. Bom pessoal, o Snag hoje está cerca de R$10, com dividend yield na casa aí dos 3,41%. Tá trabalhando bem próximo das suas máximas, tá? Bem próximo mesmo. Nos últimos 12 meses acumulou desvalorização aí de praticamente 0,5%, tá? A gente vê, né, que o fundo vinha andando de lado, depois teve esse pico, novamente e volta a andar de lado. É um fundo novo, saiu lá em 2022, então ainda não recém-formado em 1 ano e meio praticamente. A gente vê que ele vem andando sempre muito de lado, tá? Ele não foge muito dessa casa aí dos R$10. O valor justo dele é 10,7 centavos, PVP 0,99, então mostra que de fato ele tá um pouquinho descontado, pouca coisa, mas está. O patrimônio hoje é de R$500 milhões. É um patrimônio muito bom para um fundo que começou há praticamente 1 ano e meio. Entre 3 mil cotistas, também muito bom. Isso deve muito à força da Suno nos fundos imobiliários, né? Eles têm lá o índice deles, o Suno 30, com os 30 melhores fundos imobiliários e tudo mais. E acaba que isso aí acaba impactando muito os fundos deles, tá? E o dividendo aí vem pagando esses 11 centavos aí praticamente desde dezembro, tá bom? O relatório deles eu acho muito interessante, eu acho que de fato vai no que a gente precisa, é bem direto. Acho até porque eles têm essa experiência de ter a carteira recomendada deles, divulgar relatórios mais simples. O relatório deles é muito bom e eu gosto bastante. Aqui basicamente tem algumas informações que a gente já viu ali no Status Invest. E vamos lá. Aqui a gente tem alguns destaques. Hoje o lucro acumulado deles são somente 3 centavos. Tem a taxa de administração de 0,91. Para fundo Fiagro, né, no caso, é uma taxa de administração muito baixa. A maioria dos Fiagros aí hoje está cobrando 1,20, 1,15 aí de administração. E o mais legal, não tem taxa de performance. Então, aqui ele já sai na frente de, vamos dizer assim, 80% dos Fiagros. Aqui eles falam que o mês de janeiro fundo teve um desempenho aí robusto, bem interessante. Também comento que a redução da taxa Selic faz com que o fundo tenha que baixar o patamar, tá? E agora está em 10 centavos e meio por cota. Aqui na carta do gestor, primeiro ele começa falando algumas coisas. Primeiro, a crise enfrentada pelo agronegócio, tá? No passado foi um momento muito complicado pro agro, principalmente devido à seca. A gente teve diversos estados e tudo mais, tomada a desvalorização das commodities, tá? Hoje, obviamente que a soja tá num preço muito maior do que tava aí em 2014, 2013, mas a gente viveu aquele momento de alta. Para quem não sabe, a soja vinha basicamente assim, teve um pico de alta e agora ela volta aqui com um preço mais abaixo. O que aconteceu muito foi que, basicamente, quando a soja chegou nesse preço aqui, muitos produtores rurais aí acreditaram que a vida da soja seria somente para cima. O que eles não esperavam foi essa tendência de queda aqui, veio desvalorizando a ação da soja. E muitos investidores aí, fazendeiros e tudo mais, fizeram compras, né? Gastaram dinheiro aqui no alto, fizeram empréstimos e tudo mais, achando que esse momento aqui seria de alta para sempre. Mas a gente sabe que nunca é assim, a gente vive momentos de alta e baixa. E agora, somada a vários recursos, a gente tem muito produtor rural aí passando por dificuldade, tendo que vender fazenda, tendo que vender caminhonete, vender praticamente tudo aí para poder cumprir com as obrigações. Isso vai refletir, obviamente, aí nos Fiagros, tá bom? Eles também vão falar um pouquinho sobre a inadimplência do fundo e os rendimentos. E aqui foi o que eu falei para vocês, os dois fatores aí. Primeiro foi devido ao El Niño, que gerou muita seca no Brasil, e os preços das commodities na mina nos últimos anos. Então, assim, isso aí foi o que de fato impactou muito. Então, a gente teve uma produção menor, alinhado com a soja num preço mais abaixo. Então, isso aí tudo foi feito aí para gerar toda essa dor de cabeça aí no agronegócio. É basicamente isso que eles comentam aqui. Depois, se vocês quiserem algo mais detalhado, vale a pena ler isso aqui com mais calma. Em relação ao Snag e todo esse risco, eles falam que o investimento vai ter essa balança delicada entre risco e retorno, tá? O que eles comentam é que atualmente tem um aumento de risco, obviamente, por todo o cenário que a gente está vivendo, pelo menos até a próxima safra, mas no geral eles comentam aqui que eles querem estar passando mensalmente uma análise de risco e tudo mais, mas que no momento não tem nada errado com o fundo, tá? E o que esperar dos rendimentos é o que eu falei para vocês, vai continuar caindo devido aos diversos fatores alinhados ao recorde da taxa Selic. Aqui a gente vê um pouquinho do gráfico, né, da distribuição e do lucro acumulado. Vê que no momento que a gente teve aumento do lucro e tudo mais, e agora a gente tem esse momento aqui de queda. E vamos acompanhando para ver como é que vai ser. Que a DRE do fundo no geral. No geral, a receita total é de 5,4 milhões.
Aí a gente tira todas as despesas e tudo mais do fundo, alinhado um pouquinho de reserva que eles utilizaram. A gente vai ter uma receita total de 6 milhões, tá? E aí, eles tiram um pouco e aí distribuem aí 5,2, que dá hoje aí 10 centavos e meio por cota, tá? Essa redução de dividendo já foi para não gastar essa reserva, tá? É algo aí que eles veem. A gente vê aí que basicamente o fundo aí tá tendo que gastar um pouquinho mais aí, uns 200 mil por mês aí, para conseguir entregar os 10,5%, 10,5 centavos, né? É algo relativamente tranquilo. Agora tem até uma boa reserva. A diminuição do patamar vai auxiliar isso, então bem tranquilo. O fundo tem 6 ativos, 245 devedores, taxa média CDI mais 3,46, prazo médio de 5,76 anos. E vale destacar, tá? Essa taxa que não tá tão alta no mundo dos FIAGs, isso é bom. Também o prazo, tá, galera? Quanto maior o prazo, mais segurança a gente tem, tá? A gente vê FIAGs aí com um prazo de 2 anos aí para pagamento. Vocês são FIAGs extremamente arriscados, tá? Quanto menor esse tempo, maior o risco. Você não vai querer ficar devendo por muito tempo para um devedor que é ruim, tá? E aqui são os 3, basicamente os 6, né, ativos que ele tem. Tem o crédito pulverizado, basicamente. Você vai emprestar para diversos produtores, tá? Assim, não tem só um produtor ali que vai estar pegando dinheiro emprestado, são vários, geralmente são fazendas pequenas, isso é bom, gera diversificação. E aí tem 2 imóveis rural, tá? Também muito legal esse aqui, também mais CRAs aí na carteira. De fato, hoje o foco dele é CRA, mas tem um pouquinho de imóvel na carteira. Muito bem diversificado, tá? Muitos produtores na carteira, isso aí é bom. O foco do fundo é o CDI. Olha que legal. O maior devedor tem 6%, os outros 230 com menos de 1,5%. Então assim, é segurança, tá? A média por devedor tá 0,29. Então, é bem legal essa estratégia deles de investir em crédito pulverizado. Gera mais diversificação, tá? Mesmo que ocorra uma quebra geral no agro e tudo mais, ainda assim não impacta tanto, porque o Brasil é um país muito grande. Então, aqui no Pará é uma realidade, em São Paulo é outra, na Bahia é outra, Mato Grosso é outra. Então, assim, cada realidade vai mudando de acordo com o estado, principalmente no agronegócio. Isso aí traz segurança demais. Aqui tem um pouquinho dos CRAs, né? Desse cabro boa safra, como que ele tá diversificado, olha só. Não são valores tão grandes, então é tranquilidade total. Aqui a probabilidade de inadimplência média, basicamente, dos produtores. Em janeiro de 2024, né? A gente vê que o risco tá relativamente bem baixo, tá? A análise de risco da carteira do fundo, 70% de baixo risco, então traz mais tranquilidade. Não é excluindo que vai ter ou não vai ter problema, mas traz tranquilidade sim. Aqui um pouquinho de desempenho, um pouco da variação da cota, também o número de cotistas e como que o patrimônio líquido do fundo vem crescendo bastante, que a gente vê como que o Snag vem performando bem também, ganhando do PCA mais 7, bem interessante, tá? Ganha com tranquilidade também, que vai analisar cada um dos ativos, tá? Como que são as operações e tudo mais, bem válido se você tá pensando em entrar, vim aqui e analisar essas operações, porque você tende a ganhar, tá? E aqui são todos os outros fundos, tá? O fundo tem bastante fundo na carteira, posso até trazer para eles, caso vocês queiram algum aqui, comentam aí, são fundos ainda bem pequenos, mas que vale a pena sim trazer para vocês. Bom, de finalização sim, caso eu fosse investir hoje em um FIAGro, no momento mesmo, eu procuraria um FIAGro igual o Snag. Um FIAGro bem diversificado, que tem o crédito pulverizado na carteira como foco, então traz uma tranquilidade maior nesse momento que é cautela dentro do agronegócio, tá? É um momento muito complicado, todos os produtores, mas acredito que assim, pro ano que vem deve melhorar ainda um pouco mais, e depois disso eu acho que a tendência é voltar ao que estava antes, tá bom? Então assim, se você pensa em FIAGro hoje, quer correr um pouco de menos de risco, eu acho que vale sim a pena uma análise aí do Snag. Você tende a ganhar muito conhecimento com isso, tá bom? Então no geral é isso, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até a próxima, falou!